E aí, pessoal, beleza? Gente, essa é uma semana de continuação e finalização da lua crescente para a entrada da lua cheia, tá? Então a lua cheia vai estar na sexta-feira. A gente tem a semana inteira para a gente observar o que está crescendo e continuar dando crescimento nas metas que a gente já iniciou ou que a gente começou na semana passada. Então aí na segunda, dia 26, a gente tem Sol em Escorpião, Lua em Peixes, tá? É um dia bastante emocional, né? Porque são dois signos de água que estão aí. Estão formando trígono entre si, certo? Então o trígono ele traz uma fluência aí pro dia a dia, pra, tanto em relação ao que você pensa e ao que você sente, que você expressa sentimentalmente. Esse dia que a gente vai estar bem sensível, bem intenso, bem sentimental, então a gente pode entrar muito fácil na vibe da outra pessoa, né? Na dor do outro, ou em qualquer assunto que a gente estiver ali entretido. Isso pode ser muito bom aqui para estudos, para intuir novas perspectivas para nossa realidade. Sem contar que a Lua vai estar formando sextil com Urano que está em Touro. Então Urano é inovador. Ele pode abrir esse caminho aí de enxergar aquilo que está na matéria, né? Touro é o signo de terra. Para a gente buscar por novas interpretações. E daí na noite da segunda-feira, no período da noite, a gente vai ter aí Lua formando conjunção com Netuno. Tá? Netuno também está em Peixes. Só que Netuno está retrógrado, então é uma reflexão aí sobre questões de nossos objetivos de vida, né? Sobre nossos sonhos. O que a gente pode trazer de ideia para eles, ou se eles têm, pensar sobre se eles têm possibilidade de ser concretizado, ou o que a gente tem que fazer para isso. A gente pode ter várias intuições nesse dia. Intuir várias ideias. É um momento bom para meditação, para pessoas que precisam aí de introspecção para resolver problemas de sentimento mesmo, ou qualquer tipo de problema. Um momento bom para a gente ter aí uma interação com guias espirituais, com pessoas ou seres que nos trazem essa possibilidade de entender o nosso lado espiritual também. Peixes é um signo que lida com a parte que nos liga com o todo, só que de uma forma sentimental, né? Diferente de Aquário, que nos liga com o todo, também com o coletivo, só que da forma racional. Então, essa conjunção traz essa intuição mais aguçada e, lógico, também com isso, possibilidade de criatividade. Só que, na terça-feira, tudo aquilo que a gente teve de ideia na segunda, a gente vai conseguir colocar em prática, tá? Então, terça-feira, dia 27, a gente tá tendo a Lua em sextil com Júpiter e com Plutão no período do dia. Então, esse sextil, né? Lembrando que esses dois planetas estão em Capricórnio, que é o signo de terra. Então, terra e água são compatíveis. E isso gera o quê? As ideias piscianas que chegaram aí em nossa mente, elas têm possibilidade de se aterrar. Então, no dia 27, né, terça-feira, a gente vai ter aí Lua formando sextil com Júpiter e com Plutão. Júpiter e Plutão já estão no movimento direto, estão em Capricórnio. E Capricórnio é signo de terra, então terra e água são fluentes, né? São compatíveis entre si. E isso faz com que a gente pegue todas aquelas ideias que a gente teve na segunda, que a gente intuiu, e coloque em prática, né? Em relação a Júpiter, por exemplo, a gente pode expandir aí a nossa percepção da vida, né? Expandir, entrar em algum assunto que nos traga um certo otimismo, ou pra gente passar para as pessoas. A pessoa já tá numa vibe mais alta, passa alguma informação aí que vai valer para outra pessoa entender a vida pessoal, entender, ou então trazer um novo olhar para a pessoa que está num momento difícil. É um momento que a gente pode usar essa energia a favor da fé. Tá? A fé que eu falo, não estou falando de religião, não. Estou falando em relação a acreditar na nossa vida e acreditar que a gente tem um propósito e que a gente pode fazer mais pela nossa vida e pelas pessoas que estão ao redor. Também o sextil que vai rolar com Plutão pode conduzir aí a nossa mente, principalmente em relação aos assuntos que a gente vem intensificando, para para a realidade, né? Que seria
como o Plutão, ele traz essa energia de Escorpião, e o Sol tá em Escorpião, é importante falar sobre ele. Ele intensifica, né, a nossa mente superior, seria uma oitavada aí de Marte, né? Então, todos aqueles desejos que a gente tem interno, tudo aquilo que a gente aumenta em relação a como a gente nutre a nossa alma. Então, a nutrição, primeiramente, vem com Câncer, tá? Com o signo de Câncer, que é o primeiro signo de água. Segunda parte, né, de água que a gente tem aí, o segundo estágio seria com o Escorpião. Então, o Escorpião intensifica aquilo que a gente começou a nutrir. Certo? E isso faz com que a gente viva certas experiências, né, em relação àquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente deseja. Inconscientemente, lógico. Por isso que a questão de introspecção, a questão de observar e refletir antes de agir, ou antes de pensar, principalmente antes de pensar, gente. Você tá pensando em alguma coisa, já reflete sobre isso, se vai fazer bem pra você, se não vai, e tenta mudar o pensamento, porque se a gente continuar intensificando pensamentos limitantes, pensamentos que podem gerar desequilíbrio pra gente e pro outro, a gente vai o quê? Vai atrair, né? Porque o Plutão, ele tem esse poder de atrair, sem contar que o Sol é Escorpião. Também Escorpião é um signo que traz esse magnetismo muito forte. E daí a gente vai acabar atraindo o quê? As situações que a gente vem intensificando. Aí isso vai acontecer direto, gente. E daí na noite de terça-feira a gente tem a Lua formando sextil com Saturno. Saturno é o regente oficial aí de Capricórnio. Então isso também faz com que a gente coloque em prática assuntos do dia a dia, principalmente assuntos de a longo prazo, né, que precisavam de uma sensibilidade. O signo de peixe pode trazer essa sensibilidade, um olhar mais criativo para as responsabilidades, para as questões mais sérias, né, que a gente tem que lidar. E na terça-feira também, gente, a gente tem a volta, na verdade, né, de Mercúrio em Libra, que vai acontecer lá por volta das 10h36 da noite. E também 10h41, logo em seguida, a gente tem Vênus entrando em Libra. Então veja bem, tá? Reflitam sobre isso. Plutão está intensificando tudo aquilo que a gente está pensando, todas as energias que a gente está se conectando, para entender que tipo de situações, pessoas a gente pode atrair. Com Libra, as parcerias referentes a isso vão vir até nós, tá? Ou qualquer tipo de situação que você precisa escolher, né? Fazer escolhas. Libra traz essa questão de mostrar os lados da situação para você ter uma assertividade. Só que antes de você se jogar a essa tal assertividade, né? Ter uma decisão, a gente precisa o quê? Entender os pontos, né? Então mais um fator que vai fazer com que a gente tenha que refletir. Refletir para tomar decisões melhores, tá? Não dá pra gente criar mais dúvidas. É lógico que se a gente não tá bem resolvido internamente, as dúvidas aumentam. Aí quarta-feira, dia 28, a gente tem a Lua entrando em Áries por volta das 2h44 da manhã. Então a Lua vai formar aí oposição com Vênus, que entrou em Libra, né, na noite passada. E isso vai fazer com que a gente tenha pouca fluência para escolher, né? Aquela questão da dúvida vai vir por quê? Porque a gente está tendo que refletir, e não é uma reflexão para um dia, é algo que a gente tem que, né, passar um tempinho aí pensando. Toda a questão de reflexão, né, nos abre aí uma porta para uma nova oportunidade. Então, se a gente entende o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e busca essa mudança, a gente consegue atingir essa mudança. Até porque, como eu falei, o Sol é Escorpião, então a gente vai magnetizar aquilo. E essa oposição vai fazer aí com que a gente entenda, né, como que tá sendo as nossas parcerias, como que a gente tá se comportando em relação às parcerias que a gente tem aí, como seja para trabalho ou questões afetivas. E daí na quinta-feira, dia 29, a gente tem Lua entrando em conjunção com Marte, tá? Principalmente na parte do dia, que vai ficar conjunção exata. Então isso vai fazer com que a gente tenha o nosso emocional mais agitado, né? Voltado aí para resolver problemas,
Áries adora isso porque tem essa energia de iniciativa, né? Então, por exemplo, eu recomendo, né, como a gente está tendo a influência de Lua e Marte, Lua tem a ver com o nosso lar também, então usa essa energia de ação, né, essa energia de fogo, para fazer aí assuntos do dia a dia, sei lá, tem tanta coisa que a gente pode fazer, é só a gente procurar, né? Mas evitar ficar pensando muito em assuntos que a gente não consegue resolver, assuntos que demandam tempo, porque a Lua vai estar formando também quadratura com Júpiter que está em Capricórnio, né? Capricórnio diz respeito às metas a longo prazo. Então, último dia, penúltimo dia praticamente de Lua crescente, bom pra gente observar o que cresce no nosso ego, tá? Porque Lua em Áries, né? Áries é o primeiro signo, o eu. Então, na noite da quinta-feira a gente vai ter também a Vênus ficando sem aspecto. Isso faz com que a gente volte mais a nossa energia pro individual, tá? Parcerias vai ficar meio que sem entendimento, a gente vai ficar meio que com dificuldade em mostrar aí a nossa ideia, nossos planos para outras pessoas. Então a gente vai ter que tender, né, a agir ou a refletir de uma forma mais individual. É claro que, como Vênus entrou em Libra, isso é importante para quê? Pra gente entender como que a gente pode melhorar dentro das parcerias que a gente tá. E daí, gente, dia 30, né, sexta-feira, a gente vai ter aí o momento do dia, né, enquanto a Lua estiver ainda em Áries, rolando oposição entre Lua e Mercúrio, né, um desafio, e quadratura entre Lua e Saturno, que está em Capricórnio. Também quadratura com Plutão, que está em Capricórnio. Então, gente, esses desafios, aspectos desafiadores, o que eles pedem, principalmente agora que a Lua está em Áries? Evita, a mesma coisa que eu falei na quinta-feira, evita querer controlar aquilo que a gente não consegue, certo? Se a gente quiser, estiver pensando muito na frente, né, no que vai acontecer, além da gente não ter a solução, a gente vai sobrecarregar a nossa mente, o nosso emocional, certo? Então peguem essa energia ariana e coloquem aí para realizar assuntos do dia a dia. À noite, na sexta-feira, né, depois que a Lua já entrar em Touro, a Lua vai entrar em Touro por volta das 18 e 19, vai começar a rolar a oposição entre Lua e Sol. Só que isso vai ficar mais forte na manhã do sábado, né? Então, sábado, dia 31, a gente tem aí o último dia de outubro, é a entrada da Lua cheia. Então, a Lua cheia em Touro, ela pode trazer o que, gente? Demonstração, tá? Porque a Lua cheia é sempre uma demonstração de tudo aquilo que a gente já plantou na fase nova. Demonstração do que, né? Touro tem a ver com o que a gente dá, e é a mesma coisa de Vênus quase, né? Os valores que a gente dá pra matéria, para aquilo que a gente tem. Então tudo aquilo que a gente precisa mudar em relação a valores pessoais, como é que a gente enxerga o valor da nossa vida, o valor daquilo que a gente tem, né? Como que a gente pode mudar aquilo que nos limita. Por exemplo, você acha que não vale muito, as pessoas falam que não valem muito, ou se vocês têm tudo e mesmo assim reclamam, isso também é pensar no valor, tá? Então, gente, com isso, tá? Como a Lua também vai formar conjunção com o Urano, que está em Touro, o Urano está retrógrado, o Urano está pedindo pra gente realmente refletir sobre aquilo que a gente precisa inovar nos nossos valores pessoais, né? Então, tudo aquilo que a gente tem de segurança sobre o que a gente sabe sobre a vida, sobre a nossa vida, como que pode mudar, o que isso traz para o nosso dia a dia, o que isso pode trazer para o mundo, né? Como que a gente investe nosso dinheiro, a gente investe em questões totalmente egoístas, ou já tem um pensamento aí voltado para os grupos, para o coletivo. Então a gente tem que refletir, principalmente agora, a gente na Lua cheia em Touro, como nossos valores pessoais, né, podem impactar nossas metas ou a vida das outras pessoas. Isso também está relacionado com o que a gente escolhe para
exercer como profissão. Ou o que a gente faz para sobreviver, sei lá. E vale ressaltar aqui, gente, que o Sol, né, praticamente a semana inteira, no começo da semana também, tá formando oposição com o Urano também. Tá? Então, o Sol seria tudo aquilo que a gente consegue ver. Né? Não é à toa que ele é um círculo com um pontinho no meio, tipo um olho mesmo. O que eu enxergo? Como ele está em oposição com o Urano seria o futuro, né? Tá completamente lá para lá. Aquela questão de pensar só no que está lá não vai resolver o que está aqui. Então, se a gente parar só para ficar refletindo, a gente vai sentir como se não tivesse solução para resolver aquilo que a gente precisa resolver agora. Só que se a gente pega essa percepção, joga para a realidade, né? Lembrando que Touro é um signo terra, então realidade. E consegue observar esses detalhes em relação a como eu posso melhorar os meus valores, a gente consegue a possibilidade de inovação. Mas só, logicamente, se a gente ter um olhar mais aguçado para o nosso dia a dia. Um olhar mais introspectivo também. Daí, dia 1 de novembro, domingo, a gente tem ainda Lua em Touro, tá? Domingo é um dia mais confortável, emocionalmente e energeticamente, porque a Lua só vai formar aspectos mais fluentes, né? Então a Lua vai estar formando trígono com Júpiter, trígono com Saturno, trígono com Plutão, todos aqueles planetas que estavam desafiados com a Lua em Áries vão começar a ter fluência agora, porque a Lua está em Touro. Touro já é um signo mais estável do que Áries, que é ação a todo momento. Então isso vai fazer com que a gente já tenha mais paciência para lidar com assuntos que exigem tempo, né? Assuntos a longo prazo, por exemplo. E para a gente ser produtivo nisso. Também é bom ressaltar que Vênus é um signo voltado também para a questão da beleza, né? Nas artes ou para a criatividade. Isso pode acontecer porque também a Lua vai estar em sextil com Netuno, e Netuno está em Peixes, né? Peixes também traz essa questão da criatividade. Então, para as pessoas que estão buscando por um dia melhor para colocar ideias em prática, domingo é um dia favorável. Então, gente, a semana é isso. Muito obrigada para todos aqueles que estiveram aqui até o final do vídeo, que assistiram. Quem quiser me ajudar curtindo também o vídeo, eu agradeço. Quem também quiser fechar mapa astral ou agendar qualquer tipo de atendimento astrológico, análise astrológica ou tarô, pode me procurar no Instagram. E ótima semana a todos, é nóis!